Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos à nossa culminância. Hoje estamos aqui no Museu Afro-Brasil para uma conversa super especial sobre a arte africana e afro-brasileira. Então eu gostaria de convidar aqui para a nossa conversa o professor e historiador, educador do Museu Afro-Brasil, Gabriel. O que é o Museu Afro-Brasil? O que ele representa? Bom, o Museu Afro-Brasil é um espaço de história e memória e arte, é um patrimônio histórico, cultural do povo brasileiro, onde buscamos reconstituir um pouco da nossa história a partir da presença negra, a partir da presença africana. Então, é um espaço de história, memória e arte negra brasileira. Então, sendo aqui o Brasil o país que mais recebeu pessoas negras vindas da escravidão e todo o contexto de colonialismo, gostaria de perguntar aqui com relação às artes tradicionais. Como que era a arte africana antes desse colonialismo? Nós veremos que muitos desses objetos não necessariamente foram produzidos para serem obras de arte. Muitos desses objetos, inclusive, tinham algum significado simbólico, cultural, identitário dos diferentes povos que os produziram. E vão ganhar esse status de arte a partir do momento em que são inseridos num contexto museal, no contexto ocidental. Pensando na arte usando entre aspas aqui, né, porque eles não enxergavam dessa forma, o que os objetos representavam para os povos africanos? Cada povo vai produzir os seus objetos de acordo com as suas culturas, de acordo com as suas tradições. Então, por exemplo, nós temos objetos que têm um significado, que têm um sentido, um uso cotidiano, por exemplo, a porta senufo que nós temos aqui, que é uma porta usada originalmente num celeiro para guardar cereais. Mas é uma porta que nos diz muito sobre a história desse povo que a produziu. Por exemplo, é uma porta totalmente detalhada, é uma porta onde há narrativas relacionadas aos mitos de criação desses povos. Temos, por exemplo, bancos, né? Tem um banco Luba aí, que é relacionado à realeza do povo Luba, situada no atual Congo. Por exemplo, temos máscaras, como as máscaras Gueledés, enfim. Cada povo vai deixar sua impressão, né, estética, sua impressão cultural em cada um desses objetos que veremos, e cada objeto pode ter um significado distinto do outro, inclusive. Certo. E pensando agora dentro do contexto do colonialismo, os europeus chegaram lá e isso influenciou, querendo ou não, o modo de vida desses povos. Isso também influenciou a produção artística deles? De certa maneira, sim. Bom, o colonialismo ele revirou o continente africano do avesso. E, enfim, poderíamos passar horas falando sobre as consequências que esse processo teve para os diferentes povos, né, do continente africano. Mas o que podemos dizer na maneira que pode ter influenciado é que, na medida em que aqueles objetos originalmente produzidos com determinada função, quando passam a ser incorporados ao contexto ocidental, esses objetos eles também ganham um valor de mercadoria, de alguma maneira, acabam ganhando uma função nas galerias de arte, onde esses objetos passarão a ser situados. Então, podemos dizer que alguns povos podem, inclusive, produzir esses objetos para serem vendidos. Então, pensando aí no contexto do colonialismo, ele envolveu também a questão das lutas de libertação nacional, do fim da escravidão, abolicionismo. Como isso impacta a arte africana e afro-brasileira? Bom, quanto a essa questão do colonialismo, das lutas de libertação nacional, nós vemos que ela vai ser tematizada a partir de várias linguagens artísticas, desde a literatura, né? Muitos autores africanos tratam a questão da libertação nacional ou colonialismo em seus enredos, assim como alguns artistas visuais. Aqui no Museu Afro-Brasil, por exemplo, nós temos alguns artistas do Benin, como Gerard Kenum, né, para citar apenas um, onde a arte dele mostra muito do que foi o colonialismo, o fraturamento, né, que esse processo de colonização gerou nos povos africanos
e mesmo um fraturamento que pode ter persistido após o processo de descolonização. Talvez até dá para a gente refletir sobre uma descolonização ainda em processo, a partir da obra dele. Certo. E finalmente sobre a chegada desses povos africanos aqui. Existe algum panorama aqui no museu que retrata isso, essa chegada dessas pessoas escravizadas? Sim, aqui no Museu Afro-Brasil nós temos o nosso núcleo Trabalho e Escravidão, que é um espaço onde já fala do processo histórico da população negra trazida do continente africano aqui para as Américas. E tem a nossa sala, onde há uma instalação, né, representando o navio negreiro, né, que talvez essa seja a sala mais triste do museu, que impacta bastante, né, pelo próprio tema, né, e pela sua própria estética. Certo, Gabriel, muito obrigado pela presença. Foi um prazer estar aqui com você para conversar e falar sobre esse espaço maravilhoso. O prazer foi todo meu, Anderson. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.